Uma estratégia de desenvolvimento nacional rebelde exige como contrapartida uma política exterior que ajude a abrir espaço no mundo para o rumo que pretendemos. Não é a nossa tradição. Temos em política exterior duas tradições ruins. A primeira concebe a política exterior como sucursal da Fiesp, uma espécie de bazar permanente para vender nossos produtos. Um país consequente defende seus interesses comerciais apenas à luz de seu projeto geopolítico maior. A política exterior não é um ramo do comércio, é um ramo da política. A outra tradição ruim é a que vê a política exterior como uma ocasião para compensar na retórica as rendições internas. Vai se render aos bancos dentro do país, então denuncia os americanos na política exterior. Denuncia sem mudar nada nas condições objetivas de nossa dependência tecnológica dos Estados Unidos, nas questões centrais de defesa necessárias à afirmação de nossa soberania. Precisamos de outra coisa. Uma política exterior concebida e construída como política de Estado, não apenas como plano de governo. Uma política exterior que atravesse os governos e que se dedique aos interesses materiais e morais duradouros do país, que afirme nossa personalidade no mundo e que entenda que a tarefa superior de um chanceler brasileiro é explicar o Brasil ao Brasil, menos por palavras do que por atos. Uma potência emergente como o Brasil necessariamente quer uma ordem mundial com regras, porque sem regras as superpotências deitam e rolam. As regras interessam a nós. E ao denunciar a ideologia globalista, tomar cuidado para não permitir que globalismo signifique as regras de que precisamos. Mas aí que vem a questão mais profunda e sutil no manejo da política exterior de um país como o nosso. Temos sim que buscar uma posição melhor na ordem mundial existente, mas ao mesmo tempo lutar por mudanças dessa ordem. Uma potência emergente como o Brasil é necessariamente uma potência revisionista, uma potência que, junto com seus interlocutores e parceiros, lute por mudanças na ordem estabelecida. Aí é que se demonstra a virtude e a clarividência do homem de Estado. Em manejar esta relação entre promoção dentro da ordem existente e revisão da ordem. E o Brasil ocupa uma posição singular, porque não há outro caso na história moderna de um país de dimensão continental que emerge sem imperar ou pretender imperar. Os nossos interesses não são apenas materiais, são também morais. Uma política exterior concebida nesse espírito se há de organizar em torno de 4 grandes eixos: a América do Sul, a relação com a China, a relação com os Estados Unidos e a relação com os outros grandes países emergentes, inclusive no contexto dos BRICS. A América do Sul é o nosso espaço, geografia e destino. A base para uma convergência profunda e duradoura na América do Sul é compartilhamento de uma estratégia de desenvolvimento.
uma estratégia que reconheça e aproveite nossa riqueza em recursos naturais, mas procure, sobretudo, empoderar os agentes econômicos. Uma estratégia compartilhada de desenvolvimento manifesta em cadeias produtivas comuns e depois em instituições comuns. O Mercosul não é isto. O Mercosul ainda é um corpo sem espírito, um acerto meramente comercialista, não animado por um projeto comum de desenvolvimento. Impusemos a camisa de força da União Aduaneira sem sequer aprofundar o livre comércio entre nossos países. Ao buscar essa estratégia comum de desenvolvimento, temos que afrouxar a União Aduaneira, mas aprofundar o livre comércio. E ao fazer isto, buscar abertura, parceria com o Bloco do Pacífico. Entender que a predominância do Brasil na América do Sul é de tal monta que os nossos vizinhos vão buscar naturalmente um contrapeso à nossa influência. E se esse contrapeso não estiver fora, na China, na Rússia, em Cuba, vai estar nos Estados Unidos. Não há que lutar contra isso. Ao tentar impedir a busca desse contrapeso, apenas atrapalhamos a construção de nossa liderança natural. Aceitar os contrapesos, porém, não significa complacência com a presença militar de potências estrangeiras na América do Sul. É isso que não podemos tolerar. Presença militar cubana ou russa na Venezuela, presença militar dos Estados Unidos na Colômbia, no Paraguai ou na Argentina. E a maneira mais eficaz de evitar que essa intervenção estrangeira continue a acontecer é construir, passo por passo, a União Sul-Americana, sem permitir que ela seja inibida por prevenções ideológicas de esquerda ou de direita. A relação com a China. Não podemos permitir que a China construa no Brasil o tipo de relação neocolonial que experimenta na África. Para lá exportamos os nossos alimentos e produtos naturais e recebemos em troca todos os produtos da inteligência humana. O comércio de uma mudança está em fazer com a China o que a China fez com os Estados Unidos. A China depende do Brasil, temos poder de barganha. A China não pode, por razões estratégicas, depender para seus minérios e seus alimentos dos Estados Unidos. Mas nós precisamos condicionar a presença chinesa no Brasil a uma parceria qualificadora conosco na produção e na tecnologia. E começar a construir as inovações comuns no Brasil e na China, juntos com eles inovar institucional e tecnologicamente. Há fervor, há excitação na juventude chinesa para participar dessa parceria. Para isso, nós precisamos de parar de nos afundar no mercantilismo mesquinho que destrói o potencial da nossa relação com a China. Estados Unidos. O Brasil é o país mais parecido no mundo com os Estados Unidos. Mas nós não temos e nunca tivemos, nem mesmo no período de Rio Branco e de Nabucco, uma relação profunda com os Estados Unidos. Há disposição entre os americanos para construir uma parceria que nos ajude a nos qualificar na produção e na educação. E o que permite agora a construção dessa
parceria é o interesse geopolítico compartilhado em conter a influência chinesa no hemisfério ocidental. Para isso, precisamos buscar não apenas o governo americano, mas o governo federal, mas também os governos dos estados, as empresas e as universidades. E aproveitar o idealismo frustrado da população americana. O resto do mundo é tudo um azedume para os Estados Unidos. Aqui temos possibilidade de parcerias magnânimas e audaciosas. Para sermos parceiros dos Estados Unidos, porém, não podemos continuar a ser protetorado dos Estados Unidos. Protetorado não é parceiro. Nas questões centrais de defesa, dependemos dos Estados Unidos. A grande maioria das nossas comunicações para o mundo exterior passam pelos Estados Unidos. O aparato de segurança dos Estados Unidos ouve todas as comunicações internas do Brasil, das comunicações do presidente para baixo. E as nossas forças armadas dependem do GPS americano. Se os americanos desligarem o GPS, vamos conduzir nossos navios de guerra por navegação astronômica. Para construir uma parceria com os Estados Unidos, precisamos liquidar as condições objetivas do protetorado, contra as quais a esquerda no poder jamais se rebelou. Quarto eixo é o Brasil diante dos outros países emergentes, inclusive na organização dos BRICS. O Brasil ascende à presidência dos BRICS, indica o novo dirigente do Banco dos BRICS em 2019. É um imenso potencial. Os outros 6 grandes ali, China, a Rússia, a Índia, estão num abraço de urso há 2000 anos. A tendência é delegar qualquer tema controvertido ao Brasil, que está longe, acima de qualquer suspeita. Mas para aproveitar essa oportunidade, precisamos ter projeto. Projeto revisionista, o tipo de revisão da ordem mundial que queremos. Se apenas denunciarmos o globalismo, em vez de compreender essa ordem, não podemos dar conteúdo ao projeto revisionista. Na ordem comercial, construir caminho rumo ao minimalismo institucional nas regras do comércio. Significa o seguinte: as novas regras do comércio mundial, as da OMC, a Organização Mundial do Comércio, mas também os grandes tratados multilaterais, como o transatlântico e o transpacífico, tendem a incorporar as regras do mercado, a adesão compulsória a uma forma específica da economia de mercado, contrária aos interesses de nossa estratégia rebelde de desenvolvimento. Por exemplo, proibir sob o rótulo subsídios todas as formas de coordenação estratégica entre governos e empresas que os países hoje ricos usaram para enriquecer, mas que querem negar a seus sucessores. E incorporar às regras do comércio o regime de propriedade intelectual que deixa as inovações tecnológicas mais importantes nas mãos de um pequeno número de empresas multinacionais privadas. O que nós devemos querer é um minimalismo institucional, o máximo de abertura do mundo com o mínimo de constrangimento aos experimentos institucionais necessários. Na ordem monetária mundial, superar pouco a pouco a dependência do dólar, começando por compensação direta no nosso comércio bilateral nos países dos BRICS,
sem passar pelo dólar, para não depender da política monetária do Banco Central americano. E no assunto mais complicado e perigoso da ordem mundial de segurança, buscar pouco a pouco superar a anarquia internacional. O único sistema de segurança que o mundo tem hoje é o do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os Estados Unidos brincam com aquilo. Quando conseguem o que querem do Conselho de Segurança, enchem aquele balão de ar. Quando não conseguem, tiram o ar e vão organizar fora uma coalizão com seus aliados. Portanto, anárquico e perigoso. É preciso que as potências médias se juntem para organizar dentro e fora do sistema das Nações Unidas um regime que assegure às grandes potências, a começar pelos Estados Unidos e a China, nos seus interesses vitais de segurança em troca de obediência a regras. Aí temos o começo de uma grande política exterior, uma política de Estado, que não é de direita ou de esquerda, é a política de Rio Branco, é a política dos homens e mulheres de Estado, é a política que cria o espaço mundial para a rebeldia da nação. É isto sim que nós queremos. E para isso precisamos acabar com a brincadeira. Sob os governos do PT, nós tivemos uma política exterior que começou com duas obsessões. Uma, assento permanente no Conselho de Segurança, prestígio, protagonismo, para quê? E a outra, a conclusão da rodada de Doha, comércio, bazar, para os nossos produtos agrícolas. Ambos malograram completamente. Quando malograram, o governo do PT se voltou na América do Sul para a justa posição do pequeno mercantilismo, dos lobbies, com o culto das afinidades ideológicas. E fora, passou a sacrificar o importante ao vistoso. Foi uma política teatral. A Palestina, Afeganistão, Turquia, o que o Brasil tem a ver com isso? E o central, a nossa relação com os Estados Unidos e a China, nada. E agora os prenúncios no governo de Bolsonaro são a continuação da mesma coisa, com sinal trocado. Comercialismo pequeno, miúdo, pragmatismo antipragmático e viagens ideológicas. E cadê o projeto de Estado? Vamos nos rebelar contra tudo isso? Se querem fazer essas brincadeiras ideológicas, essa mistura de comercialismo, de bazar, com extravagâncias retóricas, tratam de fazer isso em outra área. No esporte, no teatro, em outro lugar. Na política exterior, pelo amor de Deus, não. Na política exterior, precisamos de uma política de Estado. E que a nação exija do governo federal a política de Estado. Aí sim, vamos ter aquilo que nos falta. A parceria indispensável entre o projeto interno forte e o projeto externo forte. Espaço para a rebeldia nacional.